Era uma noite silenciosa, como tantas outras, desde que Clara se mudara para aquele apartamento. Um pequeno estúdio no final do corredor do 8º andar. Ela havia conseguido um bom desconto, porque o imóvel estava vazio, há meses menos. Na verdade, quase 2 anos, segundo o porteiro. Mas Clara não ligava. Era barato, era tranquilo, e acima de tudo, era seu. Acordava cedo, tomava seu café assistindo às notícias e passava o dia mergulhado entre palavras e prazos. À noite, lia um pouco, assistia um filme ou apenas observava as luzes da cidade pela janela. Começou com um barulho, um arrastar leve, como o som de pés descalços andando lentamente sobre o chão de madeira. Clara parou o que estava fazendo, abaixou o volume da televisão e prestou atenção. Mas havia um problema. Seu apartamento era encostado à parede externa do prédio. Do lado de fora, apenas o vazio, a queda vertiginosa de 8 andares até o chão. Então, que quarto era aquele? Mas os sons voltaram na noite seguinte, e na outra, baixos, arrastados, como se alguém estivesse em dor, ou talvez em sofrimento. Mas aquilo era diferente. Os sons tinham padrão, eram repetitivos. Ela tentou gravar. Pela manhã, ouvindo o áudio, teve certeza de que algo estava errado. Não era sua imaginação. Alguém menos, ou algo estava ali. Resolveu contar à síndica do prédio. Esse apartamento tem história. Clara franziu o senho. História como... A síndica hesitou. Depois, baixou a voz. O último morador desapareceu. Deixou tudo para trás. Carteira, documentos, comida na geladeira. Um dia estava aqui, no outro, sumiu. Os pais vieram de outra cidade procurar por ele. Chamaram a polícia. Mas nada. Como se tivesse evaporado. Clara sentiu um arrepio na espinha. Mas isso não fazia sentido. Ela morava no 805, desculpe. Você disse 805? Esse é o meu número. A síndica regalou os olhos. Não, o seu é o 804. 805. Clara voltou para casa perturbada. Conferiu novamente o layout do prédio. Sim, menos seu quarto, era encostado à parede final. E sim, havia uma porta trancada no final do corredor, marcada como 805. Às 2h30. Como um relógio, os sons começaram. Mas desta vez, ela ouviu algo mais. Clara, seu nome, baixinho, sussurrado, como o sopro do vento. Ela se levantou, tremendo, e colou o ouvido na parede. Nada. Silêncio total. Mas quando se afastou, havia algo riscado na tinta branca, como se alguém tivesse arranhado a parede de dentro para fora e o evocou. No dia seguinte, Clara decidiu investigar por conta própria. Aproveitou que a porta do 805 estava trancada e foi falar novamente com o porteiro. Preciso da chave do 805, o homem hesitou. Não posso fazer isso, senhorita. Ordens da administração. Você mesmo disse que ninguém entra lá há anos. Então o que tem a esconder? Depois de muita insistência, menos, e uma nota de R$50, o porteiro entregou a chave. Mas não entre à noite. Ele disse, quase como um aviso. Se ouvir alguma coisa, não responda. Clara respirou fundo e foi. A porta do 805 rangeu como se não fosse aberta há décadas. O cheiro de mofo e coisa podre invadiu seu nariz. Lá dentro, tudo estava congelado no tempo. Cama arrumada, comida estragada na cozinha, um laptop em cima da escrivaninha. E então, ela viu, na parede menos aquela que fazia divisa com seu quarto havia um buraco, não grande, mas suficiente para alguém espiar. Havia marcas de mãos, como se alguém tivesse passado horas ali, observando. Clara se aproximou, olhou para dentro, do outro lado, seu quarto. Ela recuou, enojada. Vinha observando-a esse tempo todo. Voltando-se para o restante do cômodo, ela percebeu algo ainda mais perturbador. Um colchão velho, escondido atrás do armário, pratos sujos, embalagens de comida, fotos dela dormindo, comendo, de toalha após o banho. A realidade bateu como um soco. Alguém viveu ali por meses, talvez mais, entre as paredes, nas sombras, observando. Ela correu para fora, chamou a polícia, contou tudo, mas quando voltaram juntos, tudo havia sumido. O colchão, as fotos, o laptop, até o buraco na parede. O policial olhou para ela com ceticismo. A senhorita tem certeza que está bem? Clara não sabia o que responder. Nas noites seguintes, tentou seguir a vida, mas os sons voltaram. Agora mais intensos, mais desesperados. E ela começou a notar coisas estranhas. Objetos fora do lugar, a janela aberta, mesmo após ser trancada.
o chuveiro ligado sozinho, passos, mesmo durante o dia. E então, numa noite de tempestade, ela viu uma sombra, parada no corredor entre a cozinha e o banheiro. Alta, imóvel, como uma pintura viva, Clara congelou. A figura não se movia, mas ela sabia. Estava sendo observada. Lentamente, ela foi até o interruptor. Acendeu a luz. Nada. A sombra sumiu. Mas em sua parede, agora havia algo novo. Escrito com sangue: "Eu nunca saí." Clara começou a pesquisar. Vasculhou registros, jornais antigos, fóruns na internet. Descobriu relatos semelhantes. Pessoas que moravam sozinhas e sentiam presenças, sons, sumiam do nada. Sempre em apartamentos antigos. Sempre com paredes finas. Um fórum em particular chamou sua atenção. Uma teoria bizarra. Existiriam passagens residuais em prédios antigos, como corredores entre paredes, mas não físicos, interstícios temporais, pontes entre realidades. Algumas pessoas conseguiam acessá-los, outras ficavam presas para sempre. E então ela entendeu. O homem do quarto ao lado nunca morou ali. Ele nunca se mudou. Ele sempre esteve. Ele era o eco de algo que deu errado. Uma memória viva, presa entre paredes, alimentando-se da solidão, esperando por atenção. E agora que Clara sabia de sua existência, ele não iria deixá-la ir. Na última noite, Clara decidiu enfrentar tudo de vez. Colocou câmeras, ligou o gravador e esperou. Às 2h13, como sempre, os sons começaram. Mas desta vez, ela não teve medo. Caminhou até a parede, encostou a mão e falou: "Eu sei que você tá aí." A resposta foi instantânea. A parede respirou como se tivesse vida própria. Fendas começaram a se abrir. A tinta descascou. E então, de dentro da parede, uma mão magra, deformada, puxando-se para fora. Clara recuou, mas não gritou. O homem do quarto ao lado saiu da parede surro-esquelético, mas com olhos. "Você." Desde aquela noite, os sons cessaram. A parede foi reformada. Clara continuou morando ali por mais um tempo. Nunca mais falou sobre o que viu. Ela jura que ainda sente alguém observando